Bolsonaro está numa situação delicada. Enfim, eu acho que é complicado exigir algo dele. Eu acho, o único conselho que eu dei para ele, mais decisivo. Mas olha só, você falou de testosterona. Tá. E o Adrilles, numa das últimas manifestações... Não, você não. Em uma das últimas manifestações, o Nicolas Ferreira disse que o Brasil precisa de homens com testosterona. Isso aí. Você considera que você e ele sejam homens com esse perfil? Ainda que eu tenha a voz meio aviadada, meio afeminada. Fui criado por vó. A voz é fina, mas a verdade é grossa. Pô, É isso aí. Eu acho que eu, Nicolas, mais uma meia dúzia de políticos, mais uma meia dúzia de jornalistas, são as poucas pessoas que têm testosterona no Brasil. Eu não falo isso nem em autoelogio. Eu falo isso em crítica a pessoas aboletadas em instituições e jornais e redações que são cagões. Ou a pessoa que tá vendo. Cara, pega uma metáfora assim. Se você vê um cara espancando, você tá falando do cara que espancando uma mulher na sua frente. Ninguém fez nada. Se você não faz nada, Ninguém se você fez tem um nada. policial na sua frente, falou, cara, você é um covarde, você é um cagão, cara. Ninguém fez nada, é Você bizarro. vai lá, o que a gente tá fazendo é muito simples. A democracia tá sendo estuprada, violentada, arrebentada na frente de todo mundo. Ninguém faz nada. Não. Vão conversar com o agressor. Ah, cara, o agressor tem culpa poder. é da vítima. Claro que o agressor tem poder. Às vezes o cara de 2 metros de altura tá metendo pau numa mulher, mas você vai deixar? Sei lá, pega um pedaço de pau e enfia na cabeça dele. Ou então liga a reforço policial, pede pro caralho a 4. A gente tá tendo que pedir pro Donald Trump, cara. É ridículo. Ô, Barba, é ridículo. É uma coisa de influenciadores e políticos e jornalistas cagões no Brasil. A gente foi obrigado... O que aconteceu? O Elon Musk, foi preciso o Elon Musk, um cara sul-africano, um cara dono do Twitter, pra dizer, tem um cara aqui louco que tá pedindo pra eu censurar todo mundo. Eu sou obrigado, tem uma lei lá das redes sociais que o cara é obrigado a cumprir as normas constitucionais do país vigente. O cara tá pedindo censura prévia, tá querendo que eu corte o perfil de todo mundo. É preciso o Elon Musk criar uma birra legítima com o Alexandre de Moraes para todo mundo perceber que todo mundo já sabe que existe uma ditadura judicial do Brasil. Porra, aí precisa eu, o Nicolas, o Marcel Van Hatten, o Magno Malta, uma meia dúzia de senadores, uma meia dúzia de deputados, sendo que a maioria, 99%, não fala nada. Gente que foi eleita, não tô falando de esquerda, não, tô falando de direita. Cadê a voz do Tarcísio Gomes de Freitas? Cadê a voz do Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que eu sou mineiro? Cadê a voz do Jorginho? Cadê? Cara, eu falo uma coisa, as pessoas ficam muito irritadas, mas muito irritadas. A coisa mais fácil do mundo é acabar com essa ditadura do STF. Mas não é que é fácil, é muito fácil. A maioria dos políticos foram eleitos pelo Bolsonaro e pela direita brasileira. Se juntar todos os deputados, senadores, governadores, disserem, queremos o impeachment do Alexandre, queremos povo na rua pedindo impeachment, acabou. Acabou. Não fazem porque não querem, não fazem porque são frouxos, não fazem porque são covardes, omissos, ou inclusive anuentes, ou que algum benefício eles têm nesse sistema ditatorial. Então não é nem questão de ter testosterona, é questão de ter cérebro. É falta de testosterona, é covardia e falta de cérebro, ou então, que é mais grave, falta de caráter. Entendi. Enfim. E o Bolsonaro, onde entra nessa história? Ele tem a testosterona necessária para isso? O Bolsonaro está numa situação delicada. Enfim, eu acho que é complicado exigir algo dele. Eu acho, o único conselho que eu dei para ele, mais decisivo, é sair do país e falar lá fora que tem uma ditadura. Ele acha que ele ainda pode, pela legitimação da democracia brasileira, chegar a um consenso. Ele acha, e outras pessoas acham, que o fato do Alexandre de Moraes agora vai ser inexoravelmente condenado a não pisar mais nos Estados Unidos, pode criar um movimento em que os próprios outros ministros se sintam constrangidos em relação ao Alexandre de Moraes. Pô, tem um cara que não pode ter conta no exterior, não pode pisar em país democrático. Fica meio óbvio, né? E os caras também correm esse risco, né? De serem engolfados nessa lei aí, se os caras continuarem nesse esticamento de corda. Agora, eu acho isso um pensamento, embora eu respeite o Bolsonaro, temerário. Por quê? Os caras, até agora, quantas vezes eu vi, agora os caras esticaram a corda demais, agora não tem mais jeito. Os caras não estão nem aí. Eu volto a usar o exemplo da Venezuela. Os Estados Unidos fala todo dia, existe uma ditadura sangrenta. A ONU fala todo dia, existe uma ditadura sangrenta. Lá é pior. Porque aqui é uma ditadura limpinha, você não precisa matar alguém. Embora o Clériston tenha sido morto pela omissão, né? As pessoas morrem na cadeia por omissão. O exemplo da Venezuela é muito simples.
Todo mundo sabe que tem uma ditadura, que tem fraude eleitoral, que tem perseguição, que tem tortura, que tem morte, tem censura. Ninguém faz nada. O que eu acho já outra coisa absurda. Eu acho que tem que ter. Aí sim, o pessoal do direito até fala, você tá virando globalista? Eu falei, não, tem que ter instituições sólidas, sei lá, pode ser a ONU, a OMS, a puta que pariu, a União Europeia, que chega e fala, não podemos conviver com ditaduras. Entendeu? Você tem na sua vizinhança uma ditadura como a Venezuela, como a Nicarágua, esses caras têm que ser retirados a paulada. Ah, soberania nacional. Soberania nacional é do povo, não é do ditador que oprime o povo. Então você tem que ter um mecanismo internacional de coibir. Alguém vai dizer assim, ah, mas tem a China e a Rússia. Como é que você vai fazer isso com potências nucleares? Faz com as pequenas primeiro, sei lá, depois você negocia. Faz o que dá, você né? Faz a porra que dá. O problema é não deixar. Vai até ficar não fazer 60, nenhum, né? 70 anos, Cuba lá nessa merda, 20, 30 anos, Venezuela nessa merda, Nicarágua ainda, Brasil entrando nessa, e ninguém fazer nada. É a mesma coisa você ter uma vizinha, volta a dizer, a vizinha, o cara espancando a mulher todo dia, a mulher berrando, não, soberania, privacidade da casa dele. Ah, fia no rabo. E briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O cara espanca, estupra a mulher, então você não pode meter a colher. Não, tá maluco. Ah, não, ditadura do lado, é a soberania deles, é o problema deles. Lá. Pô, isso é falta de compaixão, cara. Pelo amor de Deus. E no Brasil nem é uma ditadura declarada ainda, né? Entendeu? É uma ditadura que se traveste de defesa da democracia. E que está sendo desmascarada por organismos internacionais. E ninguém fazer nada aqui e falar que vai conversar com o Xandão. Você acha que o Alexandre de Moraes quer conversar com alguém? Tá de brincadeira. Mas se quiser conversar no BarbaCast, tamo junto, hein, ó. Você vai chamar o Xandão aqui? Não, tô chamando, mas... Você tá falando que você tem um conluio entre carecas? Olha só, hein? Não me comprometa! Não me comprometa! Não me comprometa! Eita! Mas você acha... A gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria ser mais assertivo, assim, mais direto. Você acha que o Bolsonaro convocar, ou melhor, né, não sei se ele convocou de fato, mas ele falar em anistia, no caso dele, é meio que uma admissão de culpa? Não, eu conversei com ele sobre isso e ele falou o seguinte. Ele disse que não tá nem aí pra ele mesmo, que ele tem 70 anos, se ele for preso, foda-se. Aí ele tá preocupado, sobretudo com as pessoas. A anistia específica é para as pessoas que estão na papuda, na cadeia, que eventualmente foram acusadas no 8 de janeiro, né? Ele falou que ele tá fora, por ele ficaria fora. Eu acho assim, meio equivocado, embora mais uma vez respeite ele, porque todo mundo tá na iminência, na possibilidade de uma ditadura de ir pra prisão, a qualquer momento. Não só ele, não é só ele. Qualquer pessoa, você acabou de falar que você tem jeito, você pode ir pra cadeia. Sim. Eu tô no inquérito, eu posso ir. É uma besteira? Porque eu falei que tinha censura, que o TSE foi parcial, mas os caras podem cismar, falar que eu sou um conspiracionista, golpista, fascista, nazista e me enfiar no chilindró. Uhum. Então, quando você não tem legitimidade da lei, ou seja, dessa redundância, você não tem o uso devido da lei, tudo pode acontecer. Então não adianta você tirar aquelas pessoas da cadeia, quer dizer, adianta para elas não morrerem na cadeia, mas continuar o mesmo sistema. Agora, se você faz um impeachment, por exemplo, aí é coisa muito de figura. Se você arranca um ministro por causa do seu abuso de autoridade, que prendeu, violou liberdades individuais, que deixou gente morrer na cadeia, que não usou o devido processo legal, aí você cria um freio de arrumação e um constrangimento dos demais ministros. Falou, opa, essa linha eu não posso partir. Agora, a anistia, os caras não estão nem aí. O Congresso aprovando, que eu acho que vai demorar, inclusive, o fim dos processos, dos inquéritos criminais, que eles podem arrolar por anos e anos, podem aprovar, e o Supremo já falou, a gente não vai dar. Ou seja, você está negociando, mais uma vez, com o tigre com a cabeça dentro do leão, dentro da cabeça do tigre. Então é complicado. Eu entendo o Bolsonaro, eu entendo a boa vontade e a generosidade dele, o senso de justiça dele de querer tirar essas pessoas da cadeia, mas eu não sei se essa é a melhor estratégia. Eu acho que é ir pro pau. Mas ir pro pau não é pedir golpe, daqui a pouco vão me prender de novo. É você colocar gente na rua. Eu fui a primeira pessoa, o Rafael, a pedir o impeachment do Alexandre de Moraes no CIPEC há 2 anos. O que eu falei, aí as pessoas, você não tem medo, você é louco. O que eu falei foi muito simples. É impossível me enquadrar pelo que eu falei. Quer dizer, impossível não é, dada a loucura do sujeito. Falei, cara, desde os anos 90, eu ouço falar, eu era criança, fora Collor, fora Lula, fora Fernando Henrique, fora Dilma, fora Bolsonaro, fora o caralho a 4. Por que eu não posso dizer fora Alexandre de Moraes? Você é um ministro que nem eleito foi.
pelo devido processo legal de um impeachment legítimo. Dessa vez, o Supremo não vem me encher o saco. Não tem jeito, possibilidade de interpretar isso como se fosse uma tentativa de golpe. Eu estou usando a Constituição para legitimar um pedido, um clamor de uma determinada população. É isso. Eu acho que a gente tem que... não vai dar certo. Você tem que colocar as pessoas na rua. Agora, por anistia... Acho muito... Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu? Eu acho que essa questão ainda pode entrar como, para quem é opositor, como uma admissão de culpa, por mais que ele esteja dizendo que... Você tocou exatamente na ferida. O que o Lula falou recentemente? que- Anistia é confissão de culpa. O cara tá admitindo que quis me matar. Isso ele tá falando do Bolsonaro. O cara tá admitindo que o Alckmin também sofreu tentativa de homicídio. Quem pede anistia tá confessando em culpa. É uma questão semiológica, é uma questão linguística. Se você tá pedindo... Anistia é o quê? Perdão. Perdão. Não é nem pedir desculpa, é perdão. Perdão é por crime. Pedir pinico, né? É crime. Uma coisa é você dizer, aquelas pessoas do Rio de Janeiro, e eu acho também, elas erraram, elas invadiram propriedade, elas quebraram patrimônio público. Mas isso aconteceu 40 vezes com o MST, com tribos indígenas, com gente da esquerda, ou seja, essas pessoas nem condenadas foram. O máximo que você tem de condenação por isso é 1 ano de cadeia que é transmutado em pagar, sei lá, cesta básica. Agora, golpe de Estado, um tanto de velha com Bíblia na mão, a menina pichando de batom, a estátua do céu. Pelo amor de Deus, gente. Então não é anistia. Essas pessoas não têm que ser perdoadas. Eles estão sendo imputados um crime que elas não cometeram. Crime de golpe de Estado. Ninguém ali cometeu crime de golpe de Estado. É invasão de privacidade. Você nem precisa anistiar. Fala, então deixa elas condenar. Paga 2 cestas básicas e deixa as velhas embora, caralho. Anistia? Entendeu? Anistia pra mim? Tenha certa paciência. Pois é. E aí você acaba dando arma Você pra dá aso galera. para um tipo de linguagem, um tipo de argumento que vai dizer, não, anistia eu não vou dar, golpista não merece anistia. Assassino, olha só, o Lula ele misturou tudo. O sujeito que tá pedindo anistia e perdão foi porque ele mandou me matar. É o do Bolsonaro. Não acontece nada. Não acontece nada, porque ele pega essa narrativa e deturpa. Ou seja, parte da direita é meio burra, né? O Bolsonaro é um cara muito bom, mas tem uns conselheiros meio complicados. Você acha que ele escuta tanto assim os conselheiros? Ou você acha que muita gente fala, muita gente sempre falou isso, né? Mas muita gente também falou que ele faz as coisas do jeito dele, sempre. Aliás, isso nem é uma crítica só a ele. O Lula também parece que dizem que ele é desse jeito, Eu né? não sei do entorno específico do Bolsonaro. Eu conheço algumas pessoas que são muito ruins, que aconselham ele, tá? Até um pastor que eu acho meio complicado. Vai estar amanhã? Vai estar amanhã? É bom não falar muito. Daqui a pouco ele manda me bater lá. Entendeu? Os pastores assim, meio satânicos, acham que a gente é o diabo, né? É a mesma coisa do Alexandre de Moraes achando que o outro que é o ditador, quando o ditador é ele. Mas eu acho que é isso. Tem umas pessoas assim... Eu não sei do entorno do Bolsonaro. Eu acho que as pessoas tendem também, talvez, a escolher. As pessoas concordam com elas. O Bolsonaro tem uma questão que é complexa. Ele é muito cercado de militares, né? E o militar, estava até falando esses dias com o meu chefe do gabinete, ele tem um princípio de hierarquia muito forte. Isso em política, às vezes, não é tão bom assim. Embora o militar tenha esse princípio de autoridade, por exemplo, o coronel obedece ao general, o cabo obedece ao... Ou seja, e não contesta. Em política, isso não é necessariamente bom. Tá? Porque em política, o bom assessor... Tá? Tô falando isso pro meu gabinete, hein? É aquele que não fica só te puxando o saco, ou referendando, ou dizendo tudo que você quer ouvir. É aquele que percebe a realidade, te dá uma dimensão maior para que você possa avançar. Porra, isso para um presidente da República é absolutamente fundamental. Você tá lá entrincheirado lá em Brasília, longe da realidade. Porque a Brasília te tira da realidade. Lógico. Se você não tem um assessor que chega e fala, olha, isso aqui é complicado você fazer, isso aqui é complicado você falar, esse caminho é complicado você ir, essa estratégia talvez seja equivocada, você cria uma alienação total. E se você se coloca só com assessores que obedecem cegamente a você, como se fosse um líder, como se fosse um general, eu tô falando de militares, isso é muito complicado.
Porque aí você tem uma sensação de poder e percepção da realidade que talvez você não tenha. Não é nem por burrice sua, é porque você não percebe o que está acontecendo exatamente no país. Parece paradoxal o que eu estou dizendo, mas é isso. Sim. Uma liderança política, ela tende a se isolar de alguma forma da realidade, ela precisa de ouvidos dessa realidade. E quando você só tem assessor que endossa tudo que você faz e que você diz, e aí você começa a escolher baseado nesse endosso, inconscientemente, você pode se tornar um refém da opinião daquelas pessoas que simplesmente te puxam o saco. Sim. Ou se eu só nem puxar saco é uma expressão complicada, que endossam tudo que você faz. Não estou dizendo que seja esse especificamente o problema do Bolsonaro, mas pode ser, porque eu não conheço extremamente o entorno dele. Mas ele lida bem com críticas, por exemplo? Você sabe? Você falou que deu alguns conselhos divergentes do que ele está seguindo. Ele lida bem com essas críticas? Como é que ele é? Cara, não sei. Eu disse diretamente a ele que ele tinha que cobrar de governadores, deputados, prefeitos, todo mundo que foi eleito por causa dele, por causa de uma direita, um posicionamento frente à tirania. Ele falou, não, mas eu não estou querendo me defender. Eu falei, não, presidente, eu não estou querendo exatamente apenas defender o senhor, estou querendo defender pessoas que estão na cadeia. E aí eu falei, é muito fácil fazer isso. Se todo mundo que o senhor elegeu, com a sua ajuda, falar existe uma tirania do STF, a tirania do STF cai. É simples assim. As pessoas se irritam quando eu falo dessa maneira simples. Não fazem porque não querem, não sabem do poder que tem. Ué, a maioria de governadores, senadores, deputados falando que tem uma tirania, o que vai acontecer? Sabe, né, Adri? Porra, quer então é arrumar cagaço. confusão, Então é cagaço. É. Mas é triste, é isso que eu acho que é uma mediocridade muito grande de uma autoridade dizer, não quero arrumar problema. Pô, mas tem gente morrendo na cadeia, cara. Tem gente sem dinheiro, tem gente exilada. Então sai fora, vai vender pipoca, não vai ser autoridade. O Ademir aqui, o Ademir Canadá, que é nosso membro aqui, valeu pela mensagem, ele mandou aqui, o Bolsonaro falou no Flow ontem, ele estava no Flow, né? Ele disse que não fala mais com os militares. Ótimo, melhor. Não, ótimo não tem nada a... Porque eu tô falando de uma dimensão de hierarquia que talvez, eventualmente, as pessoas não... eu não sei, como eu te falei, eu não sei qual é o entorno mais próximo do Bolsonaro hoje, tá? Sei de uma ou duas ou três pessoas que são muito ruins. Os pastores satânicos aí. Porque é foda, o cara às vezes se vende como uma liderança, como um cérebro, como um intelectual, e o cara tá pensando só no próprio umbigo. Entendeu? Pensando no próprio umbigo, na própria vaidade. Às vezes pega uma pauta legítima e até justa, como a crítica à ditadura, mas a forma como ele coloca, enfim, em vez de colocar o impeachment, anistia. E aí é complicado quando você vai criticar algo nesse sentido, né? Pô, você tá criticando a anistia a presos políticos? Não. Tô criticando a forma como é colocada. Primeiro, a anistia não tem que anistiar nada quem não cometeu crime. Ninguém ali é golpista. Então não tem anistia para o crime que não existe. Isso dá aso para que as pessoas falem, tá pedindo anistia, tá pedindo perdão, então é criminoso mesmo. Então é uma série de contingências que eu acho que, entre aspas, as lideranças da direita do Brasil não percebem. Adriles, você é pretencioso, tá querendo cagar a regra? Tô querendo cagar a regra. Porque eu acho que eu posso dar meu quinhão de contribuição. Tá achando que é porcaria o que eu tô falando? Tá, então vai em frente. Vamos ver onde a gente vai dar com isso. Eu quero contribuir, não tô jogando pedra. Agora na direita tem essa mania, né? De uns jogar pedra nos outros e tal. Isso é uma outra coisa deputado criticando o Nicolas, metendo cacete, aí você vai criticar o criticador, o cara te critica também. Porra, cara, a esquerda é a coisa mais privilegiada do mundo no Brasil. Ela não precisa fazer nada. Os inimigos dela se degladiam, ela tem a justiça aparelhada, ela tem o governo federal, ela tem o MP, o STF, tem os jornais, e os caras da direita que são perseguidos brigam uns com os outros. Puta que pariu, Rafael. Entendeu? Quem quer ser de direita do Brasil? E eu nem sou tão de direita assim, tá? Tem uns pessoal meio maluco aí, que acha que anticoncepcional é crime, que mulher de biquíni na praia... sério. Mulher de biquíni na praia é pecado mortal. Eu não quero ser identificado com essa gente. Se a direita for isso, não é. E graças a Deus não é. Eu sou uma direita sensata. Entendeu? Então, assim, mas é o que eu percebo. As vantagens pragmáticas, né? De ser de esquerda no Brasil são todas. Todas. Você tem museus, você tem a arte, você tem artistas, você tem as universidades, você tem a mídia, você tem o judiciário, você tem tudo. Tudo. E aí os bucéfalos de direita ficam de, esse aqui não é... O cara discorda de 1 milímetro do que o Bolsonaro disse, esse aqui é antibolsonarista, esse aqui não segue o líder. Vai pra puta que pariu.
Vai pra puta que pariu. É por isso que os Janones vivem rindo, o Lula vive rindo, a Gleisi vive rindo. O mundo deles é um paraíso, eles não precisam nem fazer nada. A direita se auto-extermina sozinha, porra. Eu acho que não tem nenhuma. Não consegue nem fazer uma oposição de verdade. As né? oposições Porque cada a eles. E aí, o que é? É jogo de poder. É o cara que quer ser candidato a Senado. Pois O é. cara que quer morar no saco esquerdo do Bolsonaro, entendeu? Eu adoro o Bolsonaro, é um cara gentil, um cara legal, bacana. Mas dizer que ele não tem erros é a mesma coisa de dizer que eu não tenho erros, Nossa. cara. Democracia é isso, é o diálogo, é o livre diálogo para perceber onde que a pessoa pode ir, onde ela não pode ir, você indicar caminhos, e se ela não quiser seguir esse caminho, tudo bem. Agora, eu virar gado, entendeu? Tô usando uma expressão provocativa mesmo, porque eles chamam o Bolsonaro de gado. Eu não sou gado. Eu votei 2 vezes no Bolsonaro, votaria de novo. Entendeu? Porque ele trouxe um governo liberal, um governo conservador, um governo nos moldes e princípios e valores que eu acredito seriam os melhores para o Brasil. Tá? Mas se algum desvio eu percebo, eu como vereador, qualquer pessoa como deputado, senador, ou qualquer cargo político, ou qualquer cidadão comum, tem o direito de fazer essa crítica. Entendeu? Eu quero me unir contra um princípio, contra um princípio de uma tirania. Agora, você tem uma ditadura, é ridículo. Você tem uma ditadura no Brasil, os caras estão sendo subjugados, oprimidos, perseguidos, brigam entre si. É a mesma coisa que tem no Holocausto judeu lá, os judeus ficaram assim engalfinhando. Não, essa liderança é ruim. Vá pra puta que pariu, pelo amor de Deus. Gostou dessa resenha? Então olha só, pra ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?